Glória a Deus. Boa noite, Bispo Isabel. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Como sempre, né, um prazer estar na casa do Senhor, né, nesse lugar onde nós nos juntamos para adorar o Senhor. É muito bom. Bênção. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos estar orando, Pai, em nome de Jesus. Queremos te glorificar, te exaltar, meu Pai, bendizer o teu grande nome. Senhor, queremos nos curvar diante da tua presença, Senhor. Declarar que o Senhor reina. O Senhor reina sobre as nossas vidas, o Senhor reina sobre esta igreja, o Senhor reina sobre o nosso ministério, o Senhor reina sobre a nossa família, o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Queremos exaltar teu nome e declarar que o teu nome está acima de todo nome, que todo poder foi dado a ti no céu e na terra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos curvamos diante do Senhor. Aleluia, que o Senhor possa nos ministrar, meu Pai, nessa noite, falar conosco. Senhor, fala com os teus filhos, em nome de Jesus. Ministra teus servos, traga aqueles que estão para vir nessa live, aqueles que estiverem aqui sejam tocados, impactados com o teu poder. Amém. Pai, guarda cada um, guarda a casa de cada um. Sim, Deus, por Estamos favor. nessa semana que antecede a Páscoa. Pai, na semana que antecedeu a Páscoa teve pragas, mas, Senhor, o teu povo foi preservado. E eu sei, Senhor, em nome de Jesus, que nessa semana, onde nós estamos ainda vivendo esse tempo do coronavírus, nós seremos preservados em nome de Jesus. Amém. E praga nenhuma chegará à nossa tenda. Amém. Eu quero abençoar cada um que está aqui nos vendo, nos ouvindo, ao vivo e também e depois na gravação. Em nome de Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos. Sim, em nome de Jesus, e que eles sejam tocados, visitados, amparados, Senhor, confortados. Sim, Jesus, traz a paz que excede todo entendimento. Amém. Senhor, que a tua palavra diz que todos verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Pai, que todos possam ver, o ímpio possa ver. Amém. Que nós estamos passando a mesma situação, o mesmo problema, amém, mas nós temos paz no meio da guerra. Amém. Em nome de Jesus. A ti seja honra e glória em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É importante a gente ter paz no meio da guerra, né? Muita gente passa guerra, a gente também passa, mas eu vejo que é o momento onde todos estão vendo a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Está cada vez mais visível, né? É verdade. E o apóstolo Paulo falou aos Filipenses, né, no capítulo 4 de Filipenses, ele diz assim, que a paz que excede todo entendimento, né, guarde a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então, é uma paz que ninguém compreende, excede o entendimento humano. Ninguém compreende como que, em meio a essas situações todas, todo esse caos, essas más notícias, como que a gente consegue estar calmo, aguardar no Senhor e confiar no Senhor. Porque não dá para entender, mas aqueles que estão com o príncipe da paz, aqueles que estão em Cristo Jesus, que é o príncipe da paz, esses conseguem manter essa firmeza, esse coração tranquilo, confiante, conseguem manter a mente e o coração nele, em paz e excedendo aí qualquer compreensão humana. Amém. Meus irmãos, semana que vem é Santa Ceia, ceia de Páscoa. Amém. E nós vamos estar fazendo, presta atenção. Você tem a opção de você fazer na sua casa e cear conosco aí da sua casa. Mas nós estaremos aqui na igreja, preste atenção nisso. Nós conversamos com a advogada da igreja, nós temos com tomando várias precauções. E nós vamos estar aqui em 4 cultos no domingo. 4 cultos para ministrar ceia para você. Se você tem acima aí de 60 anos, está na área de risco e está com a sua saúde debilitada, ou você também que não quer vir, não tem problema nenhum, ninguém é obrigado, você ceia da sua casa. Mas nós vamos estar aqui às 9 da manhã, das 9 às 10. Nós vamos estar aqui às 10 da manhã, das 10 até às 11, 11 e pouco, horário normal de culto. Vamos estar aqui também das 17h30 às 18h30 e das 18h30 às 19h30. Ou seja, vai ter às 9, às 10, às 5 e às 6h30, como sempre tem. Amém. Tá? 9, 10, 5 e 6h30, como sempre tem, nós vamos estar aqui.
nós vamos ajustar as cadeiras aqui, nós vamos ficar aqui um metro de distância um do outro. Nós temos álcool gel aqui, você traga seu álcool gel aqui, também se você quiser. Eu garanto para você que não vai ter mais movimento aqui do que tem no Guanabara. Não vai ter mais movimento aqui, aglomeração do que tem no Hortifruti perto da sua casa. Não vai ter mais aglomeração aqui do que tem na fila do Itaú e do Bradesco. Não vai ter mais aglomeração aqui do que tem nos supermercados da esquina da sua casa. Então nós somos igreja. Então essa história já deu o que tinha que dar, irmãos. Nós respeitamos, só que nós também temos que tomar uma posição. Amém? Então nós estamos declarando aqui, em nome de Jesus, que nós teremos culto nesse domingo aqui. Às 9 da manhã, 4 cultos. 9, 10, 5 e 6h30. 9, 10, 5 e 6h30. Tá bom? 6h30 horário normal, às 10 horário normal. Vamos estar fazendo também o das 9 às 10 e também o das 5 às 6. Combinado? Você venha, nós vamos organizar aqui, todo mundo senta de distância 1 metro do outro. Amém? Nós vamos ficar aqui com meia porta, um senta de distância meio metro um do outro. Nós não vamos nos abraçar, nós não vamos nos tocar, nós vamos manter todos os cuidados possíveis, mas nós vamos sim participar da ceia de Páscoa. Nós vamos sim orar por todos vocês. Nós vamos sim estar juntos, buscando e declarando que nós passamos da morte para a vida. Amém? Então nós vamos estar fazendo isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós conversamos bastante com a advogada da igreja hoje e nós vamos estar fazendo isso. Já estou com alguns papéis aqui para imprimir também. Então nós vamos estar aqui, pronto até para receber alguém que vier aqui na porta falar alguma coisa. E nós vamos estar mantendo toda a distância, todos os cuidados, toda a higiene e nós vamos cultuar o Senhor. Amém? Amém. Em nome de Jesus, nós temos o álcool gel, tem até o que aqui no bolso. Vamos tomar todos os cuidados e nós vamos cultuar o Senhor. Vai ser bênção. Amém? Em nome de Jesus. Eu não quero ir. Eu não vou. Eu estou com medo. Então fique em casa. Tá bom? Nós vamos partir. Você na sua casa, você vai preparar um suco de uva e um pão. E nós vamos estar ceando juntos. Mas você que vai vir aqui, nós vamos ter o suco de uva aqui, nós vamos ter o pão aqui. E vai ser bênção a gente ter essa ceia de Páscoa em nome de Jesus. Nós vamos tomar essa atitude de fé, amém? Em nome de Jesus, porque nós entendemos que nós temos que ser sujeitos às autoridades civis. Mas nós entendemos também que nós também temos que ser sujeitos à palavra do Senhor. E já está chegando ao ponto de que as ordens civis estão passando além daquilo que está na palavra. E entre a autoridade civil e entre a palavra, nós ficamos com a palavra. Nós não vamos ser inconsequentes de não ter cuidado, não seremos inconsequentes de não manter distância, não seremos inconsequentes de não ter álcool gel aqui. Então, o mesmo cuidado que você tem de ir no Guanabara, de ir no Itaú, de ir no Bradesco, de ir no Hortifruti, você vai ter aqui. E garanto que vai ter menos aglomeração do que lá. Então, se lá pode, por que aqui não pode? Não é? Então, nós vamos ter aqui no domingo, às 9 da manhã, às 10 da manhã, às 5 da tarde e às 6h30, horário normal. Tá bom? Vai ter transmissão? Claro que vai. Vai ter transmissão, vai ter o culto, vai ter transmissão e vai ser bênção em nome de Jesus. Bom, hoje nós estamos com um cuidado muito grande. Estou falando bastante porque ela vai falar bastante aqui já. Nós estamos tendo um cuidado. Uma das coisas que nós prezamos na igreja, e a Bispa Isabel, ela cuida mais dessa parte do que eu. Ela gosta de saber da história das pessoas. E nós gostaríamos de saber da sua história. E essas lives, elas estão servindo para isso. Quanta gente não foi edificado com o testemunho do presbítero Sidney? Muita gente foi edificado com aquele testemunho. Não é? E às vezes a gente está aqui e nós não conversamos, não sabemos a história das pessoas. E quando a gente sabe a história da pessoa, a gente sei lá, a gente fica mais íntimo da pessoa, não é? Então, já que a gente não pode se abraçar, já que a gente não pode dar as mãos, já que a gente não pode estar tão junto, pelo menos você vai saber da nossa história. Amém? Então vai ser muito bom. Hoje ela vai estar contando, a Bispa vai estar contando a história dela, em nome de Jesus, e que eu também chega um momento que eu entro nesse capítulo, não é? Então tem alguns capítulos que eu não estou, mas chega um capítulo que eu vou estar. E aí a gente vai estar junto aí em nome de Jesus. Amém.
E depois também, talvez amanhã ou quinta-feira, nós vamos estar contando o meu testemunho pessoal, como é que foi a minha infância, de onde veio, como é que foi. E nós vamos também falar depois da história da igreja, a visão da igreja, a missão da igreja. E aí você vai conhecer a sua liderança, você vai conhecer quem nós somos, que igreja é essa, qual a visão da igreja, como é que surgiu, como é que é o nosso ministério, quem nos ungiu, porque nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que é as 3 perguntas essenciais, né? Quem te ungiu, quem te formou e qual a sua história? Essas 3 perguntas, se você um dia for numa igreja, quem te ungiu, quem te formou e qual a sua história? Você precisa saber do seu pastor essas 3 perguntas. Quem te ungiu? Quem te formou? Qual a sua história? Eu estava conversando com uma pessoa ontem e eu falei para a pessoa, eu falei assim, olha, a minha maior alegria vai ser lá na frente, um dia, alguém te perguntar quem te formou? E você falar assim, ó, eu fui formada pelo apóstolo Howard e pela bispa Isabel. Então isso para nós, a nossa maior alegria, não é? Uma das nossas grandes alegrias. Então por isso que é bom, já que nós estamos juntos nesse barco, você saber quem nós somos. E esse é o objetivo. Eu quero que você preste atenção, porque eu quero te apresentar a Isabel, mais conhecida como Bel de Açu, Marceline de Souza, de Feira de Santana, uma baiana, a mulher mais bonita do Brasil, veio da Bahia, e nós vamos estar falando, ela vai estar falando mais sobre isso. Agora está tudo com ela. Glória a Deus. Eu não sei o que é mais difícil, né? Se é você quando começa a imitar carioca ou começa a imitar o sotaque, o baianês aí, né? Eu sou uma baiana meio fajuta, porque eu não tenho muito sotaque, né? Eu fui muito nova para São Paulo. Mas nós vamos começar e eu vou tentar resumir o máximo que eu posso, porque eu não gosto muito de exaltar as coisas ruins. Eu gosto muito de falar das coisas boas, daquilo que a gente passa em Cristo Jesus, daquilo que a gente vive nele, depois que ele nos alcança, que ele coloca, né, a mim, a você, na sua maravilhosa luz. Então, isso que é maravilhoso. Mas eu nasci na Bahia, de fato. Eu nasci numa cidade chamada Macionilho de Souza, né, bem interior da Bahia, perto de Feira de Santana. E meus pais, né, moravam na fazenda do meu avô. E depois a gente foi crescendo e meu pai, então, tinha a terra dele, cultivava um lugar muito... o nome era Roncador, o nome do lugar era Roncador, né? Que era um sítio, né, que meu pai tinha. E meu pai e minha mãe trabalhavam com os meus avós e depois meu pai foi trabalhar na agricultura mesmo com ele. Meu pai e minha mãe, eles são pessoas admiráveis, são trabalhadores, são pessoas muito esforçadas, passaram muitas dificuldades, muitas coisas para poder nos criar, né? E quando e a gente morava, né, nesse sítio, nessa roça, né? A gente fala assim, morava lá na roça, né? E quando a gente tinha a idade de alfabetização, a gente ia para a cidade, para a casa dos meus avós, passava a semana lá, indo à escola, frequentando a escola, e depois a gente voltava para a roça, né? E quando eu tinha 12 anos, a minha tia, que morava em São Paulo, ela, que mora ainda até hoje, ela foi visitar os meus avós, e quando chegou lá, ela disse para os meus pais, olha, eu gostaria muito, né, de levar a Bel, né, como que na minha família eu sou chamada, né, gostaria de levar a Bel para ficar como companhia, para ficar com a prima, né, porque ela é muito sozinha, filha única e tal. Meu pai não gostou muito da ideia, minha mãe também não gostou muito, mas aí... Você tinha qual idade? Eu tinha 12 anos. Daí eu resolvi, né, que eu queria ir, eu resolvi, né?
Mas os meus pais ficaram conversando, amadurecendo a ideia, no período em que a minha tia ainda estava com meu tio na casa dos meus avós. E meu pai e minha mãe resolveram que iam deixar eu ir, né? Só que eles não sabiam que o meu maior sonho e que todas as noites eu orava, né? Eu não orava, eu rezava, porque toda a família era católica, a minha avó Elvira, né? Era católica, muito católica, e ela levava a gente para a igreja, e ela levava a gente para as procissões, e era muito, muito ali, né? Beata. E ela ensinou a gente a orar o Pai Nosso, e todas as noites eu orava o Pai Nosso, e eu dizia assim para Deus: Deus, eu tenho o sonho de tirar os meus pais daqui e de levar meus pais para um lugar onde eles vão poder ter uma vida melhor. Então, eu sempre falava isso para Deus. Eu não entendia muita coisa, né? Menina de tudo. Naquela época, 12 anos, a gente brincava literalmente de boneca, né? A inocência ainda Quantos havia. irmãos? Né? Então, nós éramos em 7. 7 irmãos. 7 irmãos. E daí, minha mãe e meu pai deixaram, e eu fiquei muito feliz, porque eu vi ali a oportunidade de levar meus pais, meus irmãos, de levar minha família para uma vida melhor, né? E como aquele sonho, todo mundo achava que São Paulo era realmente o lugar, né? Como o brasileiro olha os Estados Unidos, sabe? Era Canaã, terra da promessa. O brasileiro olha para os Estados Unidos e fala assim: se eu for para os Estados Unidos, eu venço na vida, eu vou, nossa, ter uma vida melhor e etc. e tal. Então, para o nordestino, as capitais, as grandes capitais, acaba sendo assim também, né? E eu cheguei em São Paulo, né? Tinha 12 anos, aí fui estudar, e eu sempre fui grande, né? Sempre fui alta, né? E aí, quando chegou lá, a primeira barreira, eu não podia acompanhar na classe, né, a série que eu estava. Eu tive que voltar 2 anos e começar tudo de novo, né? Imagina eu com 12 anos, eu já tinha quase a altura que tenho, né? 1,77 m, e eu tendo que voltar para a sala dos menores. Meu Deus. E ficar na última da fila. Então, foi realmente bem traumático nesse aspecto. E fiquei com a minha tia e morei com ela. Não foram tempos muito fáceis, né? Mas Deus é bom, e hoje eu vejo o quanto Deus, de fato, usou tudo aquilo para me formar, para me forjar, porque ali eu aprendi a administrar a casa, a ser dona de casa, eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a cuidar da casa, eu fiquei psicótica por limpeza, né? Porque minha tia era muito rígida. Então ela está liberta, viu, irmãos? Mas de vez em quando ressuscita esse negócio aí. Aí eu ponho a mão na cabeça dela e expulso de novo. Ai, meu não Deus. Fala assim, neura, sai! Em nome de Jesus. Quando ela começa a pegar muita vassoura, muito pano de chão, eu falo, neura, sai dela, em nome de Jesus. Esse corpo não te pertence mais. Com certeza não me pertence. Não pertence, né? Então, eu vejo que tudo aquilo foi muito, muito importante para a minha formação, porque eu não daria conta daquilo que Deus tinha para mim lá na frente. E depois eu comecei a trabalhar, eu tinha uns 15 anos por aí. 15 anos trabalhava naquela época? Aleluia, ainda bem que sim, né? Puxa, louvado seja Deus, porque nós sabemos que era maravilhoso, né? A gente começar a trabalhar cedo, a gente conquistava o nosso dinheiro, a gente aprendia a ter... aprendi a ter o gosto, né, por aquilo que é o suor do teu rosto, por aquilo que é a tua conquista. Você administra, você faz planos, você pode planejar e querer ter alguma coisa, enfim. Então, eu comecei a trabalhar. Trabalhou, né? onde? Eu trabalhei... Né? Não, primeiro eu trabalhei de recepcionista num consultório, né? E depois que eu fui trabalhar de recepcionista num escritório de contabilidade, de office girl, né? E aí... Office girl, para quem não sabe, não é? Ela é o office boy, só que mulher.
Então ela É o fazia. feminino de office boy, né? Hoje em dia tem outros nomes, não é? Então ele pegava ônibus, levava documento para cá, para lá, para cá, para lá. E era isso. É verdade. Eu acho que ali nasceu essa coisa de missões, né? Na minha vida, será? Né? Porque Pega esse documento e vai. Aí você não sabia nem onde era. Exatamente. Irmãos, naquela época, você não sabe como é que era. Eu não vou cortar muito ela aqui, não. Mas, assim, você reclama de bullying nos dias de hoje? Sim. Bullying era naquela época, irmãos. Meu Deus. Mandava a gente, e a gente não tinha Google naquela época. Não é? Não tinha Google. E mandava a gente limpar carbono. Você já lavou carbono? Quem já lavou carbono aí? Na época, lavar carbono. Fala assim, ó, vai lá no tanque e lava carbono. Você pegava um carbono, lavava, saía com a mão toda azul. Você não entendia nada. Era coisa que faziam com a gente. Todos os empregos fazia isso. E não era bullying, não, irmãos. Era... E aí nós sobrevivemos. Sobrevivemos. Na escola eu tinha apelido de bambu, varapau, girafa, como é que chamava? Aquele que anda assim com as pernas de pau, né? Porque você era grande. Porque eu era grande, porque eu era a última da fila e eu era grandona. Então, e a gente não morreu. Na hora do intervalo, por ordem de... Você era a última que Eu era a lanchava. última, sempre. Já pegava aquele ovo cozido todo quebrado. Aquelas coisas. Só o resto da merenda, né? Mais ou menos isso, Os né? biscoitos tudo quebrado que sobrava. Mais ou menos isso. Então, assim, eu desejei muito, e toda vez que eu sentia muita saudade dos meus pais... Como é que foi essa história? Você está aqui e você nunca mais... Você não voltava para lá para vê-los? Não, eu voltei para vê-los quando eu já estava em São Paulo há uns 4, 5 anos já. Então você veio com 12, você ficou sem ver seus pais praticamente dos 12 aos 16 anos. 16 para 17 anos. Foi aí que meus tios voltaram lá para poder visitar meus avós. E aí eu fui junto e aí pude ver meus pais, meus irmãos. Eu imagino, né? Como é que não deve ter sido a cena de você chegando 4 anos depois lá e vendo teus pais, o chororô que não foi. Olha, foi muito difícil. Até lembrar é difícil, né? Porque eu não quero chorar, não posso borrar a maquiagem. Chora. Borrar a maquiagem. Mas assim, foi muito difícil ficar longe, né? Ficar longe da família é uma coisa muito dolorida. E somente quem passa por isso é que sabe o valor que tem uma família, né? E assim, eu penso assim, às vezes a gente reclama, né? Os nossos filhos reclamam de mãe, de pai, pega no pé, e isso e aquilo, mas você estar longe da sua família, você estar longe do seu pai, longe da sua mãe, é muito difícil. Foram momentos muito difíceis mesmo, porque eu, como adolescente, né? Por outro lado, a minha tia era muito rígida, era uma pessoa que, né, muito difícil. Sofri na mão dessa mulher, irmãos. Eu não posso contar aqui, senão eu vou me comprometer. Ela era muito difícil, mas eu entendo, né? Depois que a gente se torna adulto, a gente compreende. Porque era muita responsabilidade, né? Imagina ela com a filha de alguém com 12 anos, né? Então, assim, eu com 12 anos de idade, pré-adolescente, e num mundo que a gente vive e tudo mais, é difícil para ela, né? Muito difícil. Era difícil falar no telefone, não tinha WhatsApp, não tinha Google, não tinha, a gente se não falava. tinha Facebook. A gente se falava difícil, por né? telefone, né? A gente se falava por telefone, ainda era o telefone fixo, né? E a gente pedir para telefonista completar. Isso, é verdade. Se fosse por ele, não caía a ficha toda hora. Meu Deus, gastava-se uma fortuna, né? Aí, né, a gente ainda é do tempo do orelhão com a ficha, né? A gente é velho, irmão. Oi, mãe! Já caía umas 50 fichas. Porque era interurbano, né? Mas então, assim, foi um período muito difícil, né? Até os 18 anos foi muito difícil. E quando eu tinha 18 anos, então, eu entrei no banco, no BCN, né? Você trabalhou de recepcionista, trabalhou de office girl. Depois, novamente, de recepcionista. Depois de recepcionista de novo. E aí eu entrei no banco. Aí você entrou no Itaú. Aí fiz todos os testes
para entrar no Itaú, não, no BCN. No BCN. Foi lá que tudo aconteceu, irmão. BCN, onde nós trabalhamos juntos. Então vamos lá. Isabel, nascida em Marcelino de Souza, Ele neta gosta de tanto Dona Elvira, de falar isso, gente. neta de Dona Elvira, E seu filha de seu Miguel. Edival, Dona Elvira e seu Miguel, filha de seu Edival e Dona Zauri. Nascida e criada na roça. Ela com total de 7 irmãos. Veio da Bahia para São Paulo com 12 anos. E orava e rezava, orava na linguagem dela durante todo esse tempo. Naquele período era rezar, Em trazer seus pais, não é? Veio com 12 anos, uma garota de 12 anos, ficou 4 anos sem ver os pais, voltou com 16 anos para ver os pais lá na Bahia e voltou de novo. Trabalhou com 15 anos, já trabalhava de recepcionista, depois de office girl, depois de recepcionista de novo, aí entrou no banco. E aí, então... Aí você conheceu um cara mais lindo do mundo. Essa pessoa nem é convencida, né? Falta humildade, né? Tem que vender meu peixe, né, irmão? Fazer o quê? Eu entrei no BCN e nessa época ele estava no Exército, estava de licença do BCN, né? E aí todo o pessoal ficava falando, pilhando, como fala aqui no Rio, né? Ficava falando assim, olha, tem uma pessoa que você precisa conhecer. Você e ele, vocês fazem um casal perfeito. E eu falava, ai meu Deus do céu, todo mundo querendo arrumar namorado para mim, eu não queria saber de namorar, eu queria estudar, eu queria, sabe, viver outras coisas, né? E aí foi quando um dia ele estava lá, foi ao banco no dia da folga dele do Exército, e quando chegou lá o pessoal ficou pilhando, né? Falando, não, vocês têm que namorar, vocês combinam, vocês foram realmente feitos um para o outro, são um casal perfeito. E eu falava, ai, não quero saber, não quero. Sempre dona de Durona, viu, irmãos? Dona de Durona. Claro. Gente, eu tenho que valorizar, né, gente? Tem que... Primeiro beijo que eu fui tentar dar nela, ela virou o rosto. Você acredita nisso? Claro, a gente tem que conquistar, tem que ser... Não é igual hoje em dia. Aqui. Voltamos. Deu uma travadinha, mas voltamos. Tá tudo certo aí? Então, naquela época tinha pouco homem, irmãos. E hoje em dia a guerra tá difícil, não é? Mico, leão dourado, jacaré do papo amarelo e homem. Homem ainda crente hoje está muito difícil. Então você segura o teu homem aí porque tá em extinção. Mas voltando para o testemunho. E aí no BCN você foi trabalhar de recepcionista, não é? E de lá você me conheceu. De lá nós começamos a namorar. E aí, então, fala para mim como é que entrou Jesus na sua vida. Olha, eu sempre tive muita sede de Deus, né? Eu sempre tive muito desejo de Deus, sempre. Eu lia o Salmo 91 e o 23, que é o básico, né? De toda a casa, né? A Bíblia aberta de toda a casa. E todas as noites eu rezava. Eu não dormia sem rezar, né? Que era o que tinha sido ensinada. Então eu orava o Pai Nosso, eu falava com Deus, eu fazia votos com Deus sem saber o que era, né? Então eu tinha muita sede. E eu tinha uma colega de setor no banco, que a Sandra, né? E ela era cristã, ela era evangélica. E a gente era muito amiga, a gente desenvolveu uma amizade muito legal. E nessa amizade, então, a gente acabou assim vivendo algo extraordinário, que foi essa descoberta de Cristo, porque eu só conhecia mesmo aquele Cristo, né? Do crucifixo, das imagens, aquilo de ouvir falar, aquele Deus muito distante. E ela começou a me falar. Naquela época estava passando uma versão daquela novela A Viagem, e eu tinha muitas dúvidas. Então a gente terminava o expediente no banco e a gente sentava
numa lanchonete que tinha perto lá do banco, e a gente ficava horas ali, e eu perguntando para ela como era isso, como era aquilo, e ela me falando da Bíblia, e ela me falando de Cristo, e ela começou a me falar do amor de Deus, me falar da palavra, até que chegou um dia, aquilo tudo, ela me chamou para ir à igreja, eu falei, tá, eu vou ver, né? Porque eu não sabia como é que eu ia administrar isso. E eu saí do BCN e fui para o Itaú, né? Para o Banco Itaú, naquela época. Então, no Banco Itaú, uma conhecida me falou de um show, né? Entre aspas, né? Um show que ia ter num teatro lá perto. E só que aquela palavra já tinha entrado em meu coração. Aquilo já tinha entrado, aquilo já... O Espírito Santo estava trabalhando. Eu já sabia algumas coisas, já conseguia orar, falar com Deus, porque antes eu rezava, né? E ali, naquele momento, eu comecei a orar. Eu aprendi a orar. E naquele momento, eu, assim, eu era uma pessoa extremamente triste, né? Muito triste, muito angustiada, muito depressiva por conta da solidão que eu sentia, da ausência, da falta que os meus pais... Falta dos pais, o sonho de trazê-los. Exatamente, a falta que meus pais, meus irmãos me faziam, toda essa questão, né? E entre outros detalhes que isso vai ficar, né, nas redes sociais, a gente tem coisas que a gente precisa ter sabedoria ao falar. E então, nesse dia, essa colega falou, olha, vai ter um show, você não quer ir? Aí eu falei, eu não quero não. Vamos, vai ser legal. Tá, ok, tá bom, eu topei. E aí, quando chegou lá, era um culto. Na verdade, era um louvorzão, né? Era um louvorzão. E quando cheguei lá, tava aquelas músicas com aquele ambiente muito gostoso. E eu sempre dizia, quando as pessoas diziam, qual é o seu maior sonho? Eu dizia assim, ter paz. Eu queria ter paz. Como assim ter paz? O mundo vive em guerra, como é que você vai ter paz? Não, eu quero ter paz dentro de mim. E quando eu cheguei lá nesse teatro, que estava tendo esse louvorzão, eu comecei a sentir aquilo. Eu comecei a sentir essa paz. Eu comecei a sentir aquela coisa inexplicável, boa, como a gente iniciou falando, né? O clima de Cristo, né? Era uma atmosfera de Cristo. Essa paz que excede todo entendimento que a gente falou no início, eu comecei a sentir aquilo. E aquilo foi fluindo. E quando chegou um dado momento que eles falaram do amor de Deus e tal, e eu escutei aquele louvor da banda Rara, que fala, deixa tudo então, vem ser feliz também com Jesus, né? Nossa, aquilo foi tudo que eu precisava ouvir naquele momento. Então, eu fui alcançada através do louvor. Meu Deus. E eu sempre gostei muito de música, muito, muito. E através do louvor eu fui alcançada. Quando eu vi, eu estava lá na frente, entregando a minha vida para Jesus, e nunca mais eu me afastei da presença dele. A partir dali, eu comecei a buscar um lugar para congregar. Aí eu conheci... no caso, a Rô, né? A Rosana, a minha cunhada, né? Sua irmã, tinha se convertido também. E aí a gente começou a falar das coisas de Deus. Sua mãe também se converteu. A gente começou a se juntar, se unir. Eu era um homem ímpio, cercado de crente por todos os lados, irmãos. E eu detestava. Eu não vou contar meu testemunho hoje, mas eu detestava, porque minha namorada tinha se convertido, minha irmã tinha se convertido, minha mãe tinha se convertido. Falei, pronto. Esses pastores fizeram lavagem cerebral na vida de todo mundo e só sobrou eu. E eu ficava com muita raiva. É verdade. E aí eu conheci a Doris, né? A Bispa Doris, através da Rosana. E a gente orava junto, e ela me ensinou a dar os primeiros passos em Cristo, ela me ensinou coisas da palavra, ela me ensinou a buscar a Deus, ela me ensinou a caminhar com Jesus, né? Ela foi minha mãe na fé. E nasceu uma amizade maravilhosa, e nasceu ali experiências muito fortes com Deus. Meu primeiro ministério foi a capelania. Nós fizemos capelania durante muitos anos, em hospitais,
fizemos culto nos lares, né? Os cultos nos lares que as pessoas simplesmente assim, irmãos, era uma graça de Deus tão grande, porque eu não conhecia quase nada de Bíblia, como ainda não conheço, né? E graças a Deus que eu sigo, né? Conhecendo a Deus e aprendendo cada dia mais, e quero ser sempre pronta e disposta a aprender todos os dias. E então as pessoas chamavam, simplesmente. A gente orava para alguém no hospital, aquele alguém muitas vezes era curado, e aquele alguém pedia um culto na sua casa. E a gente ia em culto, fazia aquele culto ali na casa da pessoa de ação de graças, ou campanhas, enfim. E aí um ia falando para o outro, e a gente tinha época que a gente não tinha um dia na semana livre, né, para fazer os cultos nos lares. E assim foi, Deus foi me forjando no início, na caminhada com Cristo. E foi uma escola tremenda, foi um tempo onde eu vi Deus operar milagres extraordinários. Eu conheci Deus de falar com Ele, de vê-lo atuar, de vê-lo ali na minha frente, Amém. Fazendo coisas extraordinárias na vida daquelas pessoas ali naquele hospital, na vida de pessoas que a gente ia nos lares visitar. E era uma liberdade, não é assim? Nós temos que tomar cuidado, a gente bate forte aqui, porque às vezes a igreja atrapalha. Verdade. Às vezes a igreja atrapalha. Porque às vezes a igreja atrapalha você de fazer uma visita no hospital, de fazer a visita numa casa, de você, não é? Às vezes a igreja atrapalha, e não é o nosso papel aqui, pelo contrário. Quem é daqui, quem é da igreja enviar, sabe, a gente te empurra, a gente te impulsiona e te encoraja. Porque ela não sabia os versículos de cor, não sabia tanto da palavra, mas ela tinha disposição. E hoje nós conhecemos muito da palavra, mas não temos talvez tanta disposição. E é interessante, eu quero que você vá falar sobre a história dos seus pais, como é que eles vieram, não é? Mas uma coisa que me chama a atenção é que sempre na tua vida tinha alguém do teu lado. Foi a Sandra no BCN, foi a amiga do Itaú, foi a Doris. Você vê que na sua caminhada sempre tinha alguém do seu lado. E que isso é extraordinário quando a gente olha que hoje quem está do lado do novo convertido somos nós. Não é? Quem está do lado daquela pessoa nova somos nós. Exatamente. E uma coisa assim, muito interessante com relação à questão ministerial, porque, na verdade, irmãos, não é tanto o conhecimento bíblico, mas é o amor a Deus e o desejo. O nosso desejo era de levar Cristo para as pessoas, fazer com que as pessoas conhecessem o amor de Deus, que elas conhecessem esse Deus lindo, esse Deus que eu não tinha paz, eu não tinha alegria, e de repente eu me tornei uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa calma, né? Mas eu não tinha paz interior. E, de repente, eu tinha paz interior, eu tinha o meu temperamento, né? Uma pessoa tranquila, eu tinha paz interior, eu tinha alegria depois de Cristo, né? Porque eu não tinha antes. Então, eu queria compartilhar, eu queria repartir aquilo, eu queria dizer para as pessoas, olha, você precisa desse Cristo. É ser testemunha. Não é dar estudo bíblico, Exatamente. É ser testemunha. É o que o Senhor, Ele nos manda lá em Atos 1, né? A partir do versículo 8 lá, que nós somos testemunhas dele. Então, a partir do momento que eu e você temos um encontro com Deus e Ele muda a nossa história, nós começamos a ser testemunha, passamos a ser testemunha do grande poder, do amor dele. E assim, era fantástico, porque a gente achava que ia levar alguma coisa, né? A gente sempre pensava assim, não, vamos lá fazer o culto, levar a palavra, orar. Mas, como tudo que a gente sempre faz, né, e vai, a gente é que sai de lá trazendo. É verdade. Né? A gente vai lá levar alguma coisa, mas quem sai é a gente trazendo. A gente sai trazendo realização, como João capítulo 15 diz, né? Aquele que dá fruto, a sua alegria é completa. Jesus fala, eu digo isso para vocês frutificarem, para que a alegria de vocês seja completa. Então, a minha alegria, ela só vai ser completa se eu frutificar. Então, a gente
A gente andava muito, a gente andava de ônibus, a gente andava demais, a gente fazia, começava a rir e a brincar. Eu me lembro de um dia especificamente que nós estava um calor, e a gente estava de ônibus indo para um lugar bem longe, assim. Era como se fosse assim, a gente está em São Gonçalo e saísse de São Gonçalo e fosse para Nova Iguaçu, mais ou menos isso. E aí, no caminho, aquele calor insuportável, e a gente naquele ônibus quente. E aí, uma olhou para a outra e começou a rir, falou assim, bom, não vamos reclamar, porque Jesus não tinha um carro para andar, ele andava a pé, né? Não tinha nem um jeguinho para andar, e a gente tem um ônibus, né? Então, a gente está no lucro, não vamos reclamar. E quando foi 15 dias depois, a Bispa Doris ganhou um carro e a gente pôde fazer as visitas de carro. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, gente, andar com Jesus é algo fantástico, é algo muito maravilhoso. Eu sou muito apaixonada pelo Senhor desde o dia que Ele me resgatou, que Ele me alcançou. E me diga assim, hoje sua família está aqui? Não, aí depois disso que aconteceu, nós começamos a namorar, né? Deixa a nossa parte, a gente conta depois, mas vamos continuar na sua história. Eu quero que você fale como é que você trouxe eles para cá, e eu quero que você fale da sua trajetória ministerial. Sim. Que aí você, dessa irmã que visitava hospitais e visita hospitais, como que hoje você é uma bispa? Eu acho que é interessante a gente... Então, aí nessa caminhada, a gente fez alguns cursos, né, irmãos, também. A gente iniciou, né? E depois a gente começou a ver, o próprio Deus trazia cursos, o nosso pastor falava de cursos, e a gente fazia cursos dentro dessa área de capelania, se aprimorando para continuar exercendo esse ministério que eu amo de todo o coração. E depois disso, né, a gente namorava e eu orava a Deus, pedindo a Deus condições de trazer os meus pais, né? Nesse período, eu saí do Itaú, foi quando a gente montou a primeira pizzaria, e daí eu comecei, então, a juntar dinheiro, a me organizar, e a gente começou a se organizar. E antes disso, né, quando a gente namorava, você quer falar logo? A gente fala logo? Fala. 4 anos, irmãos, que ela me enrolou. Bom, mas então a gente resolveu casar, né? Ficar noivo. E aí ele falou assim, então eu vou pedir sua mão para os seus pais. E a gente foi na Bahia, de ônibus, lá em Feira de Santana. Na época, meus pais moravam lá em Feira de Santana. E a gente foi lá para ele pedir a minha mão em casamento aos meus pais. Você não sabe como é que foi a experiência. Melhor você nem... O teste não foi... O teste foi comer as comidas de lá. Então, tudo quanto é coisa de comida que tinha lá, a mãe dela fez. Irmãos, eu nunca vomitei tanto na minha vida. Comida típica, né? Das comidas típicas de lá. O que tinha lá? O que foi feito lá? Que eu nem lembro os nomes. Eu não lembro não, mas assim, é porque ele não estava acostumado, né? De comer aquelas comidas fortes, né? Com tempero forte, azeite de dendê, essas coisas. Então ele passou mal. Aí meu pai falou para ele, pode deixar que eu resolvo isso rapidinho, né? Pegou boldo, amassou o boldo e deu para ele. Nossa, meu Deus. Aí pronto, colocou os bofs para fora, como se fala. Mas... a gente marcou, ficou noivo, né? Estava se planejando para casar. Daí eu falei, bom, agora eu queria trazer meus pais. Então a gente começou a se organizar para isso. E eu aluguei uma casa, trouxe meus pais, aí veio minha mãe com a minha irmã, depois veio meu pai, e assim veio. Depois vieram meus irmãos, e cada um foi vindo. Eles, graças a Deus, são muito trabalhadores, sempre foram muito trabalhadores, arrumaram logo emprego e começaram a viver suas vidas. E eu louvo a Deus porque o Senhor realizou, né, o sonho. Quando chegou o dia do nosso casamento, todos já estavam aqui, morando aqui. E nesse meio tempo, eu...
comecei a buscar em Deus. A gente tinha pizzaria, minha mãe era recém-convertida, e a gente saía da pizzaria muito tarde, e eu acordava bem cedinho, 6 horas da manhã, já estava de pé, para a gente ir buscar no culto de oração. Então, eu ia todos os dias para a oração com a minha mãe. E era longe, não é? Era longe. Era longe. A gente pegava o ônibus, eu ia dormindo era no como ônibus. Daqui em Niterói. Mais ou menos isso. Uma consagração todos os dias. Todos os dias. Então, ali, eu aprendi a orar. Deus me forjou muito ali naquele ministério, nessa condição de busca, né? Essa parte do pentecostal, né? Tudo isso Deus ali me ensinou, me forjou. E ali eu ali que ela virou uma mulher do reteté. Eu aprendi ali foi minha primeira ministração. Eu lembro que eu estava no ônibus e eu falei para Deus, e eu falei para minha mãe: mãe, eu acho que eles vão me chamar para dar uma palavra hoje, né? Porque eles faziam isso, né? Dava oportunidade. E aí minha mãe falou: como assim? Falei: Deus falou comigo agora, mãe, sobre o Salmo 30. O que eu tenho que falar sobre o Salmo 30? Ela falou: bom, então vamos ver, minha filha. Se foi Deus, com certeza você vai chegar lá e vão te dar a oportunidade. E aí acabou que quando eu cheguei lá, realmente, né, a dirigente do culto chamou e eu ministrei sobre o Salmo 30. E foi uma experiência muito legal. Dali por diante, aí já entra você, né, da sua conversão, a busca por tua conversão, né, ali todos os dias naquela oração, todos os dias buscando ao Senhor, né, pagando um preço realmente, um sacrifício. Era um sacrifício que eu entregava a Deus, porque eu podia dormir até mais tarde, trabalhava até de madrugada, mas ao invés de dormir até mais tarde, eu levantava cedo com a minha mãe para ir buscar o Senhor, para que o Senhor interferisse na minha história, né? Convertesse os meus irmãos, convertesse você, né? Para que o Senhor te alcançasse. E foi assim um tempo maravilhoso, muito bom. E os meus irmãos foram se achegando ao Senhor. E meu pai, todo mundo, o Senhor foi alcançando. E foi realmente algo muito bom. Aí chegou no dia do nosso casamento. A maioria já estava na presença de Deus, né? E eu uma semana antes, né? E você se converteu uma semana antes. Deus prometeu a ela que ela não ia casar com um homem ímpio. E eu era ímpio. Com 2 maços de cigarro, e eu era ímpio. E marcamos a data do casamento, organizamos a festa com muito uísque, com muito chopp, com uma banda de pagode. E eu organizei a festa do jeito que eu queria a minha festa, não é? Só que aí que aconteceu? Uma semana antes, eu aceitei Jesus. E a palavra se cumpriu de que ela não iria se casar com um marido ímpio. E foi muito interessante isso. E até hoje eu agradeço porque ela não desistiu de mim. E eu sou muito grato por isso. Não era fácil, né, ministrar a palavra, porque ele era muito duro, né? Ele era muito radical, ele não queria saber de jeito nenhum, né? Irmãos, eu era tão bonzinho que minha mãe aconselhou ela a largar de mim. Você vê como é que eu era. Não foi assim. Foi sim. Não, olha jeitinho só. da Dona Ivone que ela está assistindo. Minha filha, você é tão bonzinha, larga meu filho. Não foi assim. Sua mãe falou assim para mim: filha, você está certa que você quer casar com ele? Você pediu a Deus, você orou, pediu sinal a Deus, porque ele é muito difícil. Ele é muito genioso. É por isso. Não foi que ela falou para eu largar você, né? Não, né, Dona Ivone? Tá vendo? Já está fazendo aí, né? Mas eu não desisti. E não foi eu não desisti porque eu sou boazinha, né? Eu não desisti porque, irmãos, quando eu tinha uns 3 meses de conversão, eu ouvi uma pregação de uma missionária. E ela foi ali na igreja e ela falou do amor de Deus. Ela falou sobre a família, sobre andar junto, sobre não viver um jugo desigual. E quando ela disse aquilo, eu não sabia o que era jugo desigual. Tinha acabado de nascer no Evangelho. Então eu fiquei pensando, ela começou a explicar que o jugo desigual era você caminhar com alguém que estava em outro
outro sentimento, em outro patamar diferente de você. Eu estava em Cristo e você não estava na época, então e não ia dar certo aquilo, né? Um ia tirar o outro, né, do lugar que estava. Então, quando eu ouvi aquilo, eu peguei a Bíblia, fui para o banheiro da casa da minha tia e ajoelhei, né, ali no banheiro e orei a Deus. Nessa época eu já não estava mais morando, né? Estava morando com a outra tia, né, com a tia Dalva, o tio Elcio, que eu sou muito grata porque eles também me acolheram, né? E enfim, eu só tenho muita gratidão por todos aqueles que cuidaram de mim longe dos meus pais, que fizeram com que eu me tornasse, que contribuíram para que eu me tornasse o que eu sou hoje. Então, ali naquele momento, eu orei a Deus e eu falei, Deus, eu continuo esse namoro ou eu paro? O que eu faço da minha vida? Eu não sei como fazer, porque eu não sei como pedir, como que o Senhor fala, eu não entendo ainda, mas aquela missionária falou que eu deveria perguntar para o Senhor, o que eu devo fazer? Ela me disse que eu deveria consultar ao Senhor. E aí eu fui abrir a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, aí abri em Isaías 42, né? E Isaías 42 é a promessa de Deus. E ali diz, esse é o meu servo, meu filho amado, quem eu escolhi. E ali Deus coloca toda uma promessa, né? E fala sobre isso. Então eu entendi naquele momento, é algo sobrenatural, a gente não tem como explicar essas coisas, né? O Espírito de Deus nos dá o entendimento. A gente não sabe como é que a gente sabe, mas a gente sabe, né? Parece uma redundância. Então, naquele momento eu sabia que não era para eu deixar você, que era para eu lutar por você, né? Eu me lembro, né, eu me lembro da temperatura das minhas lágrimas ali naquele banheiro, orando, falando com Deus, e a palavra veio realmente para que eu estivesse insistindo. Não foi fácil, né? A gente já estava noivo, eu tirei a aliança quando teve a guerra na Bósnia, eu queria ser missionária na Bósnia. Ela queria ser missionária, queria ser aeromoça. Tinha horas que eu queria desistir, porque a pessoa aqui em questão era muito difícil mesmo, né? Mas eu entendo que Deus realmente o escolheu, o chamou, porque é uma pessoa muito posicionada, muito determinada, e cada um tem as suas qualidades, os seus defeitos, como eu, como você, né? Todos nós. Aí nós casamos. E aí você ficou grávida. Então, aí nós casamos. E eu não sabia que ele não podia ter filhos, né? E que ele havia tido um problema na adolescência e tinha uma sentença que não podia ter filhos. E eu também não sabia que eu não podia ter, né? E aí eu engravidei, porque eu queria muito, nós queríamos muito filhos, né? Queríamos muito uma família. E não sei se pelo fato de eu ter ficado tanto tempo longe da minha família, eu sempre quis muito família, sempre quis, né, estar muito... E aí eu engravidei, mas acabou que meu corpo reconheceu como algo fora, né, algo estranho, um corpo estranho. E expulsou, e eu tive um aborto espontâneo. E foi muito difícil, foi um momento muito difícil para nós. E aí ele ficou preocupado, achando que era ele já estava no Senhor, e falou para mim, me contou essa situação. Depois, quando eu fui ao médico, que eu descobri que eu não podia, né, também ter, eu tinha também problemas, eu não podia ter filhos. Então, ficamos buscando em Deus durante anos, né? Também não foi tantos anos assim. Uhum. Ficamos buscando durante um período, né, mais de um ano, orando a Deus, pedindo nos pés do Senhor. E aí veio o Rafael, e depois veio o Pedro, né? E assim, Deus realmente nos deu os dois, fruto de milagre, foram milagre os dois, porque eu nunca tomei um copo de água para dizer assim, estou tomando como anticoncepcional. Realmente o Senhor nos deu os dois meninos. E depois, né, o Rafael tinha 3 anos,
O Pedro tinha 2 aninhos e a gente adotou... né? 1 ano e pouco, né? É. 1 aninho e pouco, a gente adotou o Kleber. E pronto, completamos a família, né? Nós 2 e os 3 meninos, né? E seguimos a vida aí servindo a Cristo sempre. Desde que eu me converti, eu nunca parei, eu nunca fiquei um momento sem servir, sem estar, sendo útil de alguma forma para o reino. É a mesma coisa ele, e assim, né? É uma coisa que a gente vê, não é? Nós nos convertemos de verdade. Nós somos normais como todos que estão nos assistindo aqui. Amém. Mas a gente tem dias de tristeza, dias de alegria, dias de... Com não certeza. Dias e dias, mas falar, ó, vou me desviar, vou me afastar, não quero mais saber de Cristo, nunca existiu na nossa vida. De jeito nenhum. Nunca existiu essa hipótese, eu vou usar um né? termo assim que você só entende pelo Espírito. Nunca teve esse luxo para nós, não é? Esse luxo de falar assim, ó, vou me desviar, de falar assim, ó, eu vou me afastar de Cristo. Esse chilique, esse faniquito, essa ingratidão nunca teve na nossa vida. Graças a gente tem vários defeitos, não é? Mas esse nós nunca tivemos, não. Graças a Deus. E nós vivemos milagres extraordinários, né, amor? Nós vivemos milagres porque Deus me prometeu que Ele ia prover tudo para o casamento, né? Deus nos deu, irmãos, sabe o que é a minha sogra passar pelo portão, encontrar com uma pessoa dona de um apartamento, querendo vender, ela comprou o apartamento para um casal de funcionários. A dona Ivone falou, olha... Meu filho e minha nora vão casar, eles querem, né, comprar um apartamento. Como que a senhora pode vender? E ela falou, manda ele me ligar. E aí, né, se tem uma coisa que essa beldade aqui tem, é ousadia, muita ousadia. E ele falou para ela assim, e ela perguntou, quanto você pode pagar? Ele disse, eu posso pagar 10 prestações de R$500. E ela falou, eu aceito. E você continua pagando as prestações do financiamento. E nós compramos o apartamento por 10 prestações de R$500. É só Deus que faz algo dessa forma. Verdade. Né? E Verdade. aí a gente pôde marcar o casamento, porque ele dizia, só caso quando tiver casa própria. Eu não vou casar para morar de aluguel. E aí Deus foi movendo. E Deus proveu tudo. Foi algo extraordinário, realmente. Eu lembro que na virada do ano nós marcamos a data. Foi. Casamos dia 21 de abril. E dia 31 tá chegando, de dezembro. Bodas de prata, hein? Dia 31 de dezembro nós marcamos. Em 21 de abril... Então a gente vê aí 3 meses e 21 dias, Deus nos deu apartamento, mobiliou o apartamento, Deus nos deu a reforma do apartamento, Deus nos deu a festa, Deus nos deu todas as coisas em 3 meses e 21 dias. Deus proveu tudo. Porque nós nos unimos não só por amor, mas por um propósito. Verdade. E eu quero falar isso para você. Nós já estamos finalizando. Tem gente que só casa por amor. Só que quem é crente, ele tem que ser casado por amor e por propósito. É verdade. É algo além do amor. Não que o propósito seja maior do que o amor. Estou dizendo que o amor hora tá bom, hora tá assim, o amor jamais acaba. Mas, às vezes, quando a situação está abalada, o propósito segura. Verdade. Não é? Às vezes, quando a situação está meio abalada, o propósito segura. Então, você que está nos ouvindo, que você entenda isso e assuma isso. Com o seu cônjuge. Amém. De vocês estarem juntos, casados, não só por amor, mas por propósito. Qual o propósito? O propósito do reino. Verdade. Qual o propósito? De ser um casal que glorifica o nome do Senhor. Amém. De ser quem vocês são, não serem perfeitos, porque nós também não somos, mas o dia que as situações estão abaladas, o propósito de Deus fala mais alto. Amém. Verdade. Então, já aconteceu de nós chegarmos aqui na igreja meio abalados no nosso casamento. Não é? Meio bicados. Quem sabe do que eu estou falando sabe. Não é? Então, meio bicados, meio emburrado, mas a gente fica lá no carro, lá fora. Aconteceu algumas vezes isso. Ficamos lá fora no carro, pedindo perdão para o outro, pedindo perdão a Deus, para que a gente pudesse entrar aqui para ser instrumento de Deus em santidade. E quem que fez isso? Quem que trouxe essa paz? Não foi só o amor, foi o propósito. A gente não vai subir naquele altar brigado. A gente não vai ser instrumento do Senhor brigado.
E o propósito unia a gente. Eu quero falar isso para você. Depois, se tiver mais alguma coisa para acrescentar, eu quero duas coisas me chamaram a atenção. Muitas coisas nós estamos partindo para o final. Mas você viu, com 12 anos veio da Bahia para São Paulo, morou com a sua tia, morou na casa de 2 tias, Marcionílio de Souza, neta de Dona Elvira, de seu Miguel, filha de seu Edivaldo Nazauri, uma pessoa com 7 irmãos, criada na roça, veio para São Paulo, para a cidade grande, com 12 anos, viu o pai de novo com 16 anos, 4 anos distante dos pais, olha só, morando na casa de familiares, mas não é a casa dos pais, começou a trabalhar, quando começou a estudar, voltou 2 séries, começou a trabalhar, trabalhou de recepcionista, trabalhou aí de office boy, que né, na verdade como a mulher é office girl, de levando documentos para um lado e para o outro, né? Depois trabalhou num banco, em 2 bancos, e depois nós fomos empresários, tivemos uma rede aí de várias pizzarias, e nós vemos o quê? 2 coisas me chamou a atenção. Ministerialmente, quando ela fala das visitas, não é? Como é que com muito pouco nós fazíamos muito mais. E hoje, com muito mais, nós fazemos com muito menos. Na época não tinha Uber, na época não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha ônibus com ar-condicionado, e não tinha dinheiro também, mas o hospital se fazia visita, as casas se fazia culto nos lares. E hoje, com tanta tecnologia, tanta coisa, nós estamos falando aí, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, nós estamos falando ao vivo agora para dezenas de pessoas, não é? Então, hoje, com muito mais, nós fazemos muito menos. E uma segunda coisa que me chamou muita atenção aqui foi o seguinte: sempre teve do lado dela uma discipuladora. Se o nome não era esse, formalmente chamando, mas Deus sempre levantou. Levantou a Sandra, levantou essa outra amiga que você não falou o nome do Itaú, não é? A Sandra, a amiga do Itaú, e a Doris. Então, sempre, irmãos, não ande sozinho. Não ande sozinho. Ela, quando fala da Bispa Doris, não é? Ela é amicíssima. Quando ela vai para São Paulo, ela fala assim: amor, passa um dia lá com a Doris, porque eu sei que ela e a Doris têm uma amizade muito grande, de muitos anos, não é? Assim como a minha irmã também, ela andou com a minha irmã andou com ela, e elas têm uma liga muito legal, e a minha mãe também. E eu vejo o seguinte, irmãos: com muito menos nós fazemos muito mais, e hoje com muito mais nós fazemos muito menos. E você não pode andar sozinho, você tem que ter alguém do seu lado. E você que é mais velho, você talvez esteja andando com alguém que não esteja caminhando direito ainda, e talvez você hoje tenha uma Isabel aí no seu parceiro de oração. Verdade. No seu parceiro de oração tem uma Isabel, que amanhã vai ser uma bispa, e que vai ter um propósito para o reino gigantesco em outro estado. É verdade. E que você pode ser essa pessoa que vai colar, que vai grudar, que vai ligar. Está tudo bem? Não está bem? Não? Está precisando de alguma coisa? Irmãos, um dia alguém vai contar o testemunho, e você vai fazer parte do testemunho dessa pessoa. Amém. Eu vou repetir para você que está viajando aí. Não é? Um dia alguém vai contar um testemunho e você vai fazer parte do testemunho dessa pessoa. E qual vai ser, o que essa pessoa vai falar de você? Daquela pessoa que ficava ligando, daquela pessoa que nunca desistiu, daquela pessoa que ficava no pé. Porque tem que ter alguém assim, irmãos. E que esse alguém sejamos nós. Nós não vamos desistir de ninguém. Tem muitas Isabéis, não é, entre aspas, aí, que precisam ser alcançadas para Jesus. Amém. E que você possa adotar, amar, adotar espiritualmente, cuidar, caminhar junto, levar para fazer uma visita, levar para ir para um culto, levar para fazer um culto numa casa, levar para, enfim. Ou fazer um culto na casa da própria pessoa, né? Porque uma coisa muito interessante é o seguinte: às vezes as pessoas gostam de ouvir, né, testemunhos de quem fez coisas terríveis. Eu era traficante. Nossa, eu era bruxo, eu era. Assim, eu não tenho esse histórico, né? Mas isso não me torna menos pecadora do que qualquer outra pessoa. Claro.
porque Cristo veio para os pecadores, né? Embora eu não tenha um testemunho, né, marcado, né, por essa, eu sou ex isso, sou ex aquilo outro, né? Eu tenho muitas coisas dentro do meu testemunho que, infelizmente, eu não posso abrir aqui nesse momento, mas nos nossos eventos de mulheres eu sempre compartilho e a gente sempre fala, e Deus usa para tratar pessoas que nessa área também foram afetadas também, mas aquilo que Deus fez na minha vida, muitas vezes é o que algumas pessoas aí falam, para que eu vou para Jesus? Para que eu vou para a igreja? Eu não mato, eu não roubo, eu não faço maldade para ninguém, eu vivo a minha vida e não tem, imagina, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso ir para Cristo. É engano isso, é engano, porque não existe ninguém que é bom demais que não precise de Cristo. Não existe ninguém que seja tão certinho assim, que não precise de Cristo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Nós precisamos de Cristo, todos nós. Não importa se tenhamos tido uma vida, né, onde superabundou o pecado, ou se só pecamos, né? Mas precisamos da graça de Deus, quer seja para que a graça nos alcance e nos limpe, nos dê salvação, ou para que superabunde a graça de Deus. Então, os dois estão corretos, né? Então, assim, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu pensava, o que eu podia fazer para agradecer a Cristo pela paz que Ele havia me dado? Então, eu fiz curso de pintura, eu fiz um monte de coisa para poder, eu e Dona Ivone, a gente ia para os cultos da tarde, né? A gente marcava, e ela fugindo do seu Zé, que amanhã você vai falar, e eu fugindo de você, né? Fugindo do seu Robert. Então, a gente fazia os planos para poder ir para a igreja dos cultos da tarde e para adorar o Senhor, e eu querendo fazer tapetes emborrachados para doar para o bazar da igreja. Então, eu sempre quis muito fazer alguma coisa para agradecer a Deus por todo o bem que Ele tinha feito, pela paz que Ele tinha me dado. E não por uma troca, mas por uma gratidão. Né? Por gratidão absoluta, como até hoje é. Né? Até hoje, sempre que eu tenho que fazer alguma coisa, quando minha carne, né? Eu, Isabel, a minha carne grita, eu digo, não quero, não vou fazer, eu lembro de todo o bem que Deus me fez e o bem que Ele fez à minha família e ainda faz. E quando, irmãos, né? Eu voltei lá, onde eu nasci, há poucos anos atrás, né? Em missões, quando eu fui para o Piauí em missões, e eu passei lá e a gente fui com a minha irmã lá. Eu fiquei... E Marcionílio de Souza. Fiquei, assim... Roça das roças, roça raiz mesmo. Roça raiz, né? Eu fiquei Nutella, muito né? maravilhada. E eu fiquei muito grata a Deus. Eu fiquei muito... sabe quando você fica tão surpreso com o trabalhar de Deus, que é impressionante como Deus me alcançou naquele lugar, como Deus me levou, né, para São Paulo, como Deus trabalhou a minha vida para que chegasse, para que a gente se encontrasse, para que todo o plano que Ele tinha traçado, assim como a gente vê a vida de José, né, que foi vendido como escravo, não é o meu caso, mas foi vendido como escravo para chegar no Egito, para que Deus pudesse cumprir o plano dele. Preparar o lugar. Né? Então, irmãos, em nome de Jesus, olha para trás na tua vida, não com peso, não é um testemunho, olha para trás na tua vida com alegria, com gratidão, sabendo que o Senhor... O Deus Todo-Poderoso olhou para você, Amém. Te escolheu desde o ventre da tua mãe, Amém. Tirou você de onde quer que Ele tenha te encontrado, te levantou, te formou, e hoje você está aí para a glória do nome dEle, para que você seja um instrumento para a glória do nome dEle, para que nós sejamos fruto do penoso trabalho de Cristo na cruz. Então não olha para as coisas que você já passou, sofrendo, lamentando, chorando. Eu nem gosto muito de falar das coisas ruins,
embora elas foram fundamentais, né, para a nossa formação, mas não olha para trás, sabe, com esse peso, com essa dor, com essa... Olha para trás e fala, meu Deus, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, como que eu pude O melhor suportar, está por vir, né? Como que eu passei por tudo isso? Quando eu olho para trás, eu só vejo a mão de Deus me guardando desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe, me escolhendo, me agindo na minha vida, cada um de uma forma diferente. Então eu vejo os meus irmãos, cada um Deus encaminhou para um ministério, Deus tem agido, trabalhado. Tem servos, né? tem pastor. Tem pastor na minha família, tem homens de Deus, mulheres de Deus, e eu louvo a Deus por isso, porque Ele é perfeito e fiel. Então não desanima, não se sinta desamparado, não se sinta abatido, não olhe para trás achando que tudo acabou, ou então não olhe a realidade que você está vivendo hoje, achando que não vai conseguir, não vai dar certo, que Deus não vai cumprir o que Ele prometeu. Ele já prometeu. Amém. Ele vai cumprir. Amém. Ele é Deus que vela e zela. E estamos aqui hoje para te dizer isso. Deus cumpriu e está cumprindo na nossa vida. A palavra de Isaías 42, você pode ler aí na tua casa. Essa é a palavra que depois, muitos anos depois, quase 20 anos depois, Deus deu a mesma palavra para que se estabelecesse a igreja, a visão da igreja. Então, o Deus que nos chamou, Ele tem tudo planejado e traçado. Ele não perdeu o controle, Ele é poderoso. Amém. Ele é conhecedor de eternidade a eternidade. Então, eu olho para trás, eu sou muito grata a Deus, porque eu falo, Deus, eu tinha um destino traçado para ser o quê? Né? Não sei nem o que eu ia ser. E eu lembro que meu pai, depois de muitos anos, eu perguntei para o meu pai por que ele havia me deixado ir para ele, para minha mãe. Meu pai disse, porque eu via que não tinha futuro para você aqui. Eu via as meninas engravidando, eu via na sua idade, e eu via que a vida não tinha perspectiva. E você tinha tantos sonhos, você era tão cheia de vida. Eu realmente, com o coração partido, deixei você ir com a sua tia para que você pudesse viver os seus sonhos. Mas é um assunto que falar isso com ele hoje, ele chora até hoje. Ele chora. Mal sabia ele que o meu maior sonho era justamente envolvendo toda a família. E como, de fato, para a glória de Deus, todos são homens de Deus, homens Amém. Trabalhadores, mulheres. E meu pai e minha mãe, para mim, são referência de pessoas muito íntegras, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que sempre trabalharam duro, mas sempre nos ensinaram a coisa certa, sabe? Amém. Eu nem vou falar mais, senão a gente... Então você que está afastado, nós vamos orar por você agora. Talvez você esteja aí assistindo ao vivo ou gravado, e você se identificou com uma história. E você hoje está precisando voltar para Jesus. Voltar a escrever a tua história. Minha história é escrita pelo dedo de Deus, eu sei. Mas ela acaba sendo escrita por decisões suas. Porque às vezes você tomou a decisão errada de se afastar dos caminhos do Senhor, e Deus não tem nada a ver com isso. Deus não escreveu a história para você se afastar. Mas talvez você tenha tomado a caneta da mão de Deus. Você tomou a caneta da mão de Deus e começou a escrever a sua história. Eu quero convidar você a devolver a caneta para Deus, para Jesus, para Ele escrever a tua história. Amém. Mas isso implica em perder. Perca. Para Jesus, pode perder, porque você vai ganhar. Amém. Em nome de Jesus. Você está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração. Amém. Em nome de Jesus. E nós vamos orar por você. Você que quer entregar sua vida a Jesus, aí mesmo agora, em nome de Jesus,
nós vamos orar por você. Amém. Amém? Amém. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, repita assim comigo, pode repetir. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu quero me curvar diante da tua presença. diante da tua presença. Eu quero voltar aos teus caminhos. Eu quero voltar ao teu caminho. Para um lugar que eu nunca deveria ter saído. eu nunca deveria ter saído. Eu peço perdão pelos meus Eu pecados. peço perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu reconheço os meus pecados. E reconheço meus pecados. Eu me arrependo. Me arrependo. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão, Eu sei Senhor. que o Senhor vai me perdoar. Eu sei que o Senhor vai me Eu perdoar. quero estar em santidade. Eu quero estar em Eu santidade. quero ter acesso a ti. Eu quero ter acesso a ti. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ter intimidade Eu quero contigo. voltar a te ouvir, Senhor. Eu quero voltar a te Por ouvir, isso eu volto Senhor. para os teus braços. Por isso eu volto para os Eu teus me curvo braços. diante dos teus pés. Me curvo diante dos teus E pés. eu declaro com os meus lábios. E declaro com os E meus creio lábios. com o meu coração. Creio com o que meu Jesus coração Cristo que Jesus é o Filho Cristo do Deus vivo. é o Filho É do meu Deus único vivo. Senhor. É o meu único Senhor. Salvador. Meu único Salvador. E nenhum outro Deus. E nenhum outro há na Deus minha vida. há na minha Além de vida. Jesus Cristo. Além de Jesus Escreve Cristo. o meu nome. Escreve o meu no nome livro da vida. no livro da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos Louvado orar por seja você Deus. agora. Pode orar? Amém. Glória a Deus. Pai, eu quero orar agora, Pai, por cada um dos meus irmãos que fizeram esta oração neste momento. Cada um, Senhor, que voltou para a tua presença agora, que compreendeu que longe do Senhor nós não podemos fazer nada, nós não temos alegria e felicidade, nós não temos alegria completa. Senhor, eu te agradeço porque o teu Espírito achou espaço para convencer, para ministrar, para falar a cada vida, meu Pai. Eu te louvo por isso, meu Senhor. Ó Deus, eu os coloco debaixo da cobertura da igreja, Senhor, contra a qual as portas do inferno não prevalecem. Deus também, Pai, eu oro por aqueles que entregaram agora a sua vida a Cristo Jesus e reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador. Não uma religião, Senhor, não algo, Senhor, metódico, não algo, Senhor, como ritual, mas um modo de vida, Senhor, um arrependimento verdadeiro, se dispôs para um novo caminho, que é o Senhor, Pai. E este caminho nos leva direto ao Pai, nos liga, nos religa ao Pai. Por isso, Senhor, eu também os cubro, Senhor, com a cobertura da tua igreja. Nós os recebemos como igreja, os abençoamos em nome de Jesus e declaramos um novo tempo, uma nova história, um momento onde cada um, Senhor, em nome de Jesus, serão usados por ti, conforme a tua vontade e o teu querer. E assim como o Senhor fez em nossa vida, que assim seja feito na vida de cada um, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus escrito aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, Quem está assistindo aí ama a Bispa Isabel, dá um glória a Deus aí. oh, glória. Sabe o que eu fico pensando, amor? Eu fico pensando na Sandra, né? É. Imagina a Sandra, né? Eu gostaria muito de conseguir voltar ao contato com ela. Sandra, quem trabalhou com ela, que falou Sandra, de Jesus isso, lá foi no banco. A primeira pessoa, minha colega lá no BCN, é a primeira pessoa que falou do amor de Deus para mim, que gastou tempo comigo. E se ela imaginasse, né? O que Deus tinha para fazer em minha vida e através da minha vida, talvez ela ficasse falando, não, eu tenho que falar para Isabel do amor de Deus, eu tenho que falar do amor de Deus, mas ela simplesmente viu a minha sede e ela falou do amor de Deus para mim. E olha só o que Deus fez durante todos esses anos. Amém. Né? Agora, dia 25, dia 21, vamos fazer 25 anos de casado. 25 anos, 30 irmãos. anos juntos. Quase 30 né? anos junto. Eu aguento essa mulher, irmão. Jesus. Ela me aguenta, irmão. Aqui na saúde, na tristeza. Em São Paulo, no Rio de Janeiro. Em Na Marcelino de Bahia. Souza, na Bahia. Nós estamos juntos. Glória a Deus. É isso aí. Então, assim, fale do amor de Deus. Fale do amor de Deus. Fale dos planos de Deus. Fale de Cristo. Dê as boas novas. Você não sabe da outra pessoa que está aí perto de você, que está aí do seu lado. Você não sabe o que é que Deus tem para essa pessoa. Os planos que Deus tem, como Deus vai usar essa pessoa. Fale do amor de Deus, porque como
né? O apóstolo falou, pode ter outras Isabéis, né? Que você não saiba, né? E, em nome de Jesus, não feche a tua boca. Não deixe de dar as boas novas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós já vamos encerrar e eu quero ter uma conversa agora com quem é de casa. Você que é da igreja. Todos os dias. Hoje foi uma exceção. Mas todos os dias que nós estamos tendo a live aqui, Deus traz alguém aqui já para entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta. Nos dê um envelope, por favor. E hoje não veio ninguém, mas eu creio que amanhã vai vir, ou então a pessoa faz o depósito na conta, e nós estamos juntando para a gente pagar a prestação daqui, não é? Nós temos uma prestação de... Obrigado. Obrigado, São Antônio. 2. Amém. Nós temos uma prestação aqui de R$6.000 e nós precisamos pagar essa prestação. É a despesa do reino, não é um aluguel, graças a Deus é uma prestação, então a diferença é que o aluguel é uma a mais e a prestação é uma a menos. Pagando essa só vai faltar, se não me engano, 62 ou 61, está tudo marcadinho direitinho no meu computador. Então nós estamos investindo no reino, eu quero convidar você a investir no reino. Nós temos a nossa conta, está ali no telão, Bradesco, agência 2190, conta 4000-2. O reino precisa crescer. Jesus está voltando. Deus vai nos dar uma grande colheita. Amém. E eu quero chamar os fiéis. Eu sempre tenho dito isso. Aquele que é infiel, irmãos, o coronavírus é uma grande desculpa para a pessoa ser infiel. Nós não entregamos pela abundância ou pela escassez. Nós entregamos por causa da fidelidade. Aquele que é infiel, se está sobrando, ele entrega. Se está faltando, ele não entrega. O infiel, ele é assim, ele oscila. Aquele que é fiel, ele é assim, ele é igual Paulo. Tanto sei ter escassez quanto em abundância, tanto sei ter tudo quanto não ter nada, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É muito bom você saber da nossa história, não é? É a nossa história, bem ou mal é a nossa história, certo ou errado é a nossa história. Com erros, acertos, alegrias ou tristezas é a nossa história. E é muito bom você fazer parte de uma igreja que você conhece a história de quem é o seu pastor. Que você conhece a história e vê que a nossa história não é uma fachada. Nosso casamento não é uma fachada. Não é um faz de conta. Não. É assim. Tem dia que a gente se bica, tem dia que a gente, sabe, se beija. Tem dia que a gente se ama. Todo dia a gente se ama. Não é? E aí... Peraí. E aí a gente precisa justamente o quê? A gente precisa entender o que você está investindo. Você está investindo numa terra fértil, você está investindo numa obra genuína e que nós queremos fazer a obra de Deus. Então eu vou orar pelo teu dízimo, orar pela tua oferta. Amém? Em nome de Jesus, eu vou também entregar minha oferta. Glória a Deus. Muitas pessoas estão entregando uma oferta diária. Amém. Eu tenho me emocionado com isso. Verdade. Pessoas têm vindo aqui com envelopes cheios de moedas. Não é pelo dinheiro, irmãos, não é pelo valor, porque eu creio assim, Deus é dono do ouro e da prata. Verdade. Então, Deus pode levantar uma pessoa desconhecida que para aqui na porta e fala assim, ó, Deus mandou entregar isso. É verdade. E paga todas as contas da igreja e acabou. Deus é Deus, essa obra de Deus não é minha. É verdade. Mas quando a pessoa entende o propósito da oferta diária e elas começam a separar, separa uma moedinha de 10 centavos aí agora. Separa numa caixinha, separa dentro de um livro, ou se você puder, R$10, R$20, R$30. Imaginem só, tem quantas pessoas vendo agora, Pedro? Quantas? 84? 34 pessoas. Você imagine se você, cada pessoa, 35, cada pessoa separar R$10, nós teríamos R$340. A gente paga a nossa conta de água e sobra. E não pesa para ninguém. R$10. É o que você gastaria de ônibus, é o que você gastaria de Uber para vir. E você está recebendo aí no conforto da sua casa. Então nós vamos orar por isso. E eu quero profetizar que na casa de Deus não vai faltar. Amém. Você sabe, eu falo isso todos os cultos. Todos os cultos eu faço questão de ser repetitivo nisso. Quem mantém a tua casa é Deus. E quem mantém a casa de Deus somos nós. Se faltar algo, se você está em santidade, debaixo da cobertura da igreja, e faltar alguma coisa na sua casa, a responsabilidade é de Deus. Agora,
se faltar alguma coisa na casa de Deus, a responsabilidade é nossa. Porque Deus, ele instituiu o dízimo. O dízimo é 10%. 10% de R$1 são 10 centavos. 10% de 1 milhão são 100 mil. 10% de zero é zero. Então, Deus falou assim, eu quero que vocês tragam na minha casa 10% de tudo que eu der. Ou seja, se Deus não der nada, não vai dar nada. E a porta vai fechar, a luz vai apagar e não vai dar nada. Mas por que nós estamos já funcionando há 12 anos? Porque Deus nunca deixou de desamparar do seu povo. Amém. Então, a única coisa que eu peço, não seja infiel. Transfira para a conta da igreja, Bradesco, agência 2190, conta 4000-2, igreja enviar. Tem muita gente desesperada, muita gente necessitada. Nós estamos ajudando pessoas aqui da igreja, estamos ajudando com alimentos, nós estamos ajudando pessoas até de outras igrejas, e nós vamos poder ajudá-los e vamos poder suprir aqui também. Se você está precisando de alguma coisa, entre em contato conosco, porque nós vamos estar te ajudando também, em nome de Jesus. A gente não tem dinheiro sobrando, não, mas nós temos fé. Nós temos fé que um pedaço de pão rasgado na presença de Deus multiplica. Aleluia. Um pedaço de peixe rasgado na presença de Deus multiplica. Glória então a nós Deus. vamos rasgar um pedaço de pão, rasgar um pedaço de peixe, e você vai comer e não vai faltar nem para você nem para nós. Glória a Amém? Deus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, você pode orar? Posso. Pai, nós te bendizemos, Pai, por todo o bem que o Senhor nos tem feito. O salmista diz, o que daremos ao Senhor por todo o bem que nos tem feito? E esta é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Senhor, tira o desespero das casas, dos corações. Tira, Senhor, em nome de Jesus, o pânico. Deus, nós repreendemos, meu Pai, todos os planos do inimigo, Senhor, de trazer, Senhor, desespero, de trazer necessidade e fome, meu Senhor, no nosso país. Nós repreendemos a fome, a miséria. Amém. Nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, não vai faltar, Senhor, porque a tua palavra afirma que tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Ó Deus, que não falte mesmo o alimento em nossa mesa, o suprimento em nossos armários, que tenhamos para repartir, meu Senhor, que haja multiplicação, que haja, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, provisão, livramento, Senhor, Amém. em nome de Jesus. Nós declaramos como igreja, em nome de Jesus, que suprimento, Senhor, virá no sobrenatural Em nome de para Jesus. cada casa, cada família, Em nome de cada Jesus. lar. Virá, Senhor, a provisão, assim como o Senhor ordenou aos corvos que alimentasse Elias, e aquilo, Senhor, de forma extraordinária. Ele não morreu de fome. Assim seja na vida de cada um. Que venha, Senhor, do sobrenatural, de onde não se espera, Senhor. Que venha, Senhor, daquele que não imagina. Vizinhos, compartilhem, repartam, Amém. Senhor. E haja multiplicação. A farinha da panela não acabe. O azeite da botija, Senhor, não seque. Não termine, em nome de Jesus. Enquanto toda essa situação não acabar. Os empresários, ó Deus, tira o desespero, a preocupação dos pagamentos dos funcionários, traz a provisão, traz o suprimento. Nós profetizamos que assim que terminar essa quarentena, todos teremos muito trabalho. Amém. Teremos, Senhor, a nossa vida voltando ao normal, com provisão, com oportunidades de emprego, com portas abertas de emprego, em nome de Jesus, meu Pai. Isso nós determinamos sobre a vida dos nossos irmãos de cada um do nosso país. Em nome de Jesus, consagramos os dízimos, as ofertas a Ti, abençoamos um a um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos encerrando, então. Quero dar um recado para você. Então, domingo. Amanhã tem live? Tem. Nós vamos estar aqui. Amanhã eu vou estar contando meu testemunho. E nós temos a live todos esses dias. Só sábado que nós não estamos fazendo. Porque sábado nós estamos fazendo o culto doméstico. Faça o culto doméstico. Em nome de Jesus. Amém. Faça, irmãos. É ordem de Deus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Faça. Amém. Faça seu culto doméstico. E domingo vai ter culto aqui? Vai. Vai ter live também? Vai. Eu posso assistir da minha casa? Pode. Eu posso ir aí? Pode.
Que hora que tem um culto aí? 9, 10, 5 e 6 e meia. Vou repetir. 9 e 10 da manhã, 17, 18 e 30. Aqui na igreja? Aqui na igreja. E como é que vai ser? Nós vamos estar separados 1 metro um do outro, tá? Com toda a higiene, com todos os álcool géis, com todos os 70%, 90%, e nós vamos estar nos protegidos aqui, vamos lavar a mão, tá? A gente não vai poder se abraçar, a gente não vai poder se cumprimentar, a gente vai obedecer todos os critérios de higiene que tem em todos os lugares. Ah, não pode ter aglomeração. Não vai ter. Nós vamos ter 4 cultos, não vai ter aglomeração, e pode ter certeza que vai ter menos aglomeração aqui do que tem no Guanabara, menos aglomeração aqui do que tem no Hortifruti, menos aglomeração aqui do que tem na fila do Itaú, que está uma vergonha, aquela fila lá fora, e um do ladinho do outro, não é? Você viu já? Tem menos aglomeração aqui do que tem em todos os lugares que você pode imaginar. Só que é ceia, é Páscoa, e nós vamos estar aqui em nome de Jesus. Tá bom? Pode vir? Pode. Venha, venha. Vai ser bênção. Em nome de Jesus. Só que nós não vamos poder nos abraçar. Nós vamos manter todo o critério de higiene. Tá certo? Deus abençoe, então. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus. Eu quero falar dos parceiros de oração. Nós, irmãos, hoje eu trabalhei o dia inteiro. Pastora Rosana, pastora Natália estão assim trabalhando muito comigo nisso, né, fazendo as ligações. Diácono Henrique também me ajudou bastante hoje. Eu estou pedindo ajuda, não é, em nome de Jesus. E chegamos a 140 pessoas novas, fora da igreja, 140 pessoas que não estão na igreja, que fazem parte do parceiro de oração. Qual o nosso alvo? Era 100. E agora? São 300. 300 de Gideão. E eu quero desafiar você a buscar essas... Tem que ser nesse tempo, irmão. Você não pode perder essa chance. Até domingo você vai trazer aí pelo menos 2, 3 pessoas. Nós vamos chegar aí a essas 300 pessoas que nós vamos estar orando por elas. Se elas vão vir para a igreja enviar, tomara, porque nós queremos que venha. Se elas vão para outra igreja, vá em nome do Senhor Jesus. Mas por inferno, essas pessoas não vão. Em nome de Jesus, elas vão para o céu, conosco, e lá no céu nós vamos ver esse projeto Parceiros de Oração, que já está atingindo outras pessoas do Brasil, e isso aí é só o começo, que Deus, no ano da grande pesca, irmãos, Deus nos deu a vara certa, Deus nos deu a isca certa, e em 10 dias nós pescamos 140 vidas. Não é normal isso não, irmãos. Com nome, com telefone, ligando um para o outro, aconselhando, mandando devocional. Amém? E começamos hoje o devocional, e nós vamos estar passando os grupos devocionais. Amém. Todo dia vai ter uma palavra de 1, 2 minutos, rapidinho. As orações dos grupos são rápidas também. As orações dos grupos, nós não colocamos aí vídeo, no bom dia, boa tarde, boa noite, nada disso. Só para a gente manter um grupo enxuto, só com oração e as direções que vêm daqui da igreja. Amém? Deus te abençoe. Te amo. Também te amo. Amém. Vamos fazer coração pro vovô. Faz coração pro vovô. Coração pro vovô. É um ciúme, irmão. Olha a cara feia dele. Pera aí. Vai orar? Você vai orar? Então vai. Miguel vai orar. Estou esperando meu pai. Pode orar, pode orar. Pai, agradecemos pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha avó, pelo meu avô, e pelo tio Kleber, pelo tio Rafa. Pai, agradecemos por todo, em nome de Jesus, pelo Bernardo, pela Fobina, pela titia Rô. Pai, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que as consolações do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, a tua casa, o teu trabalho. Vá na paz. Eu te envio e te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Deus abençoe. Glória a gente não Deus. aguenta de saudade. Domingo eu quero te ver aqui. Deus abençoe. Deus abençoe.